Preciso fechar o vídeo com informação exclusiva. Leonardo Jardim deixou o Cruzeiro por uma série de motivos. Resolução de problemas pessoais na Europa. Tem uma questão do visto. Foram ao Maracanã, chamaram o time de sem vergonha. Clima bem esquisito no rubro-negro nessa segunda-feira. Preciso fechar o vídeo com informação exclusiva. Leonardo Jardim deixou o Cruzeiro por uma série de motivos. Resolução de problemas pessoais na Europa. Tem uma questão do visto em Mônaco, onde ele tem residência fixa, mas também por desavenças com Pedro Júnior, o filho do dono da SAF do Cruzeiro e vice-presidente de futebol do clube. É provável que o Cruzeiro nunca admita, mas ao longo do segundo semestre do ano passado, Pedro Júnior e Leonardo Jardim acabaram se desentendendo. Entre esses motivos, há uma questão de reformulação do departamento médico. Tá? Essa questão do departamento médico não foi bem digerida pelo Leonardo Jardim, que acabou indo embora. Nos últimos dias, houve uma força-tarefa para que Leonardo Jardim e Pedro Júnior pudessem restabelecer a conexão. Até porque a ideia do Cruzeiro era contratar o técnico português na segunda-feira, dia seguinte a uma eventual perda do título do Campeonato Mineiro. Já tinha contado para vocês que o Tite só permaneceria no Cruzeiro por restante do ano em caso de título. Se perder para o Atlético, ele será demitido e o Leonardo Jardim era o nome dos sonhos. E foi exatamente por conta dessa informação, do risco de perder o Leonardo Jardim para o Cruzeiro, que o BAP, presidente do Flamengo, acelerou o processo de dispensa do treinador. Felipe Luiz caiu, Leonardo Jardim será anunciado nas próximas horas e o Cruzeiro perdeu a grande oportunidade de recontratar o técnico que é super querido pelos atletas, em especial pelo torcedor. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Eu entendo o sentimento do torcedor de querer ver o Jardim voltar, porque nos últimos anos aí foi quem conseguiu, como o Caramujo falou, né, colocar o Cruzeiro ali numa disputa de campeonato brasileiro como a gente queria. É claro que eu sei, não ganhou nada. Mas passou perto de ganhar, né, Samuel? Esteve perto ali na semifinal de Copa do Brasil e poderia. Então, eu acho que fica esse sentimento. E enquanto a gente não tiver um outro técnico, como o Caramujo também falou, para fazer as coisas acontecerem, a gente vai ficar nessa. Mas agora também não, né? Porque essa aí eu não vou normalizar nunca. Inclusive o Caramujo, março de 2026. Eu até fiz questão de buscar lá na CBF o contrato, que eu vi gente me marcando, falando assim, o contrato era de 1 ano com opção de mais 1. Não era. O contrato registrado na CBF era até 31 de dezembro de 2026 e que tinha uma multa de 3 salários. Essa multa foi retirada. Então, março de 2026, ou Leonardo Jardim, ele era para ser técnico do Cruzeiro, ou ele teria pago uma multa aí de uma grana importante, né, para ter saído. Ele saiu na boa, teve a confiança do Pedrinho e 3 meses depois ele tá de volta para trabalhar num clube do futebol brasileiro. Isso aí não tem defesa nisso aí. Não tem defesa. Por mais que, vamos repetir, se o Cruzeiro não quisesse o Leonardo Jardim de volta, foi ele quem falou que não trabalharia em outro clube. Sim. E teve todos os benefícios para ir resolver os problemas pessoais, né? Então, para ficar numa falta de consideração absurda o que aconteceu, ele poderia ir para outros mercados, ficar sem trabalhar. Leonardo Jardim está precisando trabalhar? Ele já falou 1000 vezes que o negócio dele não é dinheiro. Pois é. Falou então, 1 milhão de vezes também. Essa aí eu não consigo. Mas eu acho que no futebol dificilmente não é dinheiro que acaba. Então, mas dinheiro o Pedrinho pagaria também o salário pra ele, né? Eu concordo com mas nunca foi questão financeira. Mas a gente sabe que, querendo ou não, a parte financeira do Flamengo pesa também, né? Ele vai pra ganhar geral, um bom salário. E principalmente para ter quase que dinheiro infinito para contratar, né? Inclusive, gente, agradecer aí mais de 7.000, quase 7.500 pessoas nos acompanhando aqui. Obrigado pela audiência. A gente chegou no 700, ó. Agora vamos mirar 473 e 800, hein? Quem não tá inscrito na Samuca TV, bora se inscrever aí. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Agora, projeção de futuro, já vou profetizar. Profetizei. Leonardo Jardim não dará certo no Flamengo.
tô falando que é a minha torcida, embora seja. É claro que Não é. dará O que a certo gente no pensa Flamengo. muito aqui costuma acontecer o contrário. Então, Leonardo Jardim vai ganhar todos os títulos no Flamengo. Depois que ele ganhar todos os títulos no Flamengo, ele vai falar assim, eu quero passar um tempo lá em Mônaco e tal, tranquilinho e tal. E aí ele vai ficar livre no mercado, daqui a 2 anos. Ah, já sei onde você quer chegar. Você aceitaria Leonardo Jardim de volta ao Cruzeiro? Cara, o Mike que acordou 4h30 da manhã hoje, vendo aquela notícia, não aceitaria o Jardim nem em Belo Horizonte, nem em Bela Vista de Minas, São Gonçalo do Rio Abaixo. Nem café pra ele em casa eu fazia. E eu sou mineiro, hein? É. Nem um cafezinho? Nem oferecia café. Um copo d'água? Isso no máximo. Não, mas falando sem brincadeira, eu acho que depois do que ele fez, cara, tem que buscar outros nomes, né? Tem muito treinador aí. Eu acho o Jardim um treinadorzaço, sou fã dele como treinador. Já gostava de antes. No Cruzeiro eu achei que o trabalho foi muito bem feito, apesar de não render títulos, né? Mas assim, eu acho que tem que ficar no passado, porque o que ele fez, como o próprio auxiliar dele falou, né? É uma questão de caráter, né? E ele não demonstrou ter nessa questão do Cruzeiro especificamente. Então eu não confio, não. Queria, se for pra escolher outro, é outro. Deixa o Jardim lá com o Flamengo dele, né? Eu tô com o Mike. É uma forma até do Cruzeiro se dar o respeito nessa situação. Não dá pra tratar de qualquer maneira. E aí o Jardim, de alguma forma, tem que enfrentar consequências a respeito disso, né? Fica muito fácil pra ele não dar certo no Flamengo e aí, eventualmente, voltar a externar um carinho pro Cruzeiro pra, quem sabe, tentar cavar uma vaga por aqui. Mas o clube não tem que ceder a isso, não. Já deu. Faz essa enquete pra nós aí, produção. Quem tiver na escuta aí, ó. Ficamos reféns aí, né, entre aspas, da sombra dele 2 meses, né? Não precisamos de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Exatamente. Acho que já fica no passado aí. Inclusive, a gente teve uma enquete aqui, ó, de mais de 6 mil votos. Qual o seu sentimento em relação a Jardim, que está próximo do Flamengo? Me sinto traído, 83%. Eu votei nessa. E 17% falou que compreende a decisão dele. Momento Eu dor não de compreendo, corno? não. Ô, Caramujo, tem uma questão. Voltar pro Cruzeiro dependeria da diretoria. Mas cumprir a palavra dele só dependeria dele. Só dependia dele. Verdade. Esse é o ponto. Então, não tem que voltar também no Vale futuro, até pra não. agora, né, Samuel? Porque agora dependeria do Tite cair, como você falou, Sim. da negociação, mas a palavra dele... Não, mas mesmo que o Tite cai, o Cruzeiro lá atrás tinha pensado no Arthur Jorge. Aí o Arthur Jorge fica disponível no mercado, o Jardim tá lá, o Cruzeiro vai e contrata o Arthur Jorge. Para voltar pro Cruzeiro, dependeria do Cruzeiro. Para cumprir o que ele falou, somente ele. Sim, sem Então, dúvida. não é o Cruzeiro tá negociando ele pro Flamengo, não. É ele. Me conta uma coisa, o sentimento da torcida, será que vai dar uma trégua ao Tite? Vai dar um pouco de paz pro técnico do Cruzeiro trabalhar? O que você imagina? Como é que você viu aí a saída do Jardim pro Flamengo? Fabrício Guerreiro, fala comigo. Fala comigo, Thiagão. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Rádio Esporte. Thiagão, o futebol tá muito doido, moço. Os caras falam que é você é louco, Ale Oliveira, tá vendo? Tá vendo? Daqui a pouco os loucos vão estar sendo estudados. Thiagão, eu acho que não alivia a pressão, não. Eu acho mesmo ganhando esse título, que tem condições totais, né? Apesar que o torcedor não tá confiante, porque o Cruzeiro não fez uma grande apresentação. O próprio vestiário deve estar meio assim, né? Incomodado com essa grande apresentação, não veio, os jogadores sabem, a gente vê pós-jogo ali no programa dos bastidores, corremos, não sei o que, mas você vê o semblante dos jogadores não tão satisfeitos com o que estão apresentando. Pode ser nesse jogo, sim, porque é fazer uma grande apresentação, para aí sim pegar como parâmetro, porque é um jogo, uma final contra o rival, que está buscando heptacampeonato, motivação extra, porque está numa final, é título, valendo título, aí os jogadores podem dar o máximo, passar do limite, competir muitas vezes no seu máximo, nível de concentração lá em cima, então esses jogadores podem render coletivamente e fazer grandes atuações, igual fizeram ano passado. Mas eu acho que a pressão ela vai existir. Tendo Jardim agora ou não, né? Que agora não tem mais Jardim também, mas sempre vai haver um grande treinador no mercado, igual o Felipe Luiz, que já entrou no mercado aí e pode ser uma sombra, porque a insatisfação da arquibancada ela é muito complicada, ela gera muita pressão, né? Principalmente em cima dos diretores aí
E então é amigo ligando, é coisas que esse pessoal não está acostumado a conviver, né? Diferentemente do jogador suportar a pressão a vida inteira, às vezes o jogador fica meio abalado, mas o jogador sempre já é forjado nisso, né? Já sabe que isso vai acontecer. Se a turma não, que pega a diretoria, que não estão muito acostumados com essa pressão extra, e aí vai se tornando insuportável, acaba que respinga no treinador e vai pro vestiário também pros jogadores, fica um clima muito pesado, na verdade, muito ruim. E eu acho que a tendência é mesmo, você ganha um título, mas perde 1, 2 no Campeonato Brasileiro, vai se voltar tudo à tona de novo, entendeu? Então é bem complicado essa situação do Tite no comando do Cruzeiro, Thiagão. É a expressão que eu tenho usado, né, Fabrício? A torcida agarrou um ranço do Tite, rapaz. No interior, lá em Cipotânia, é a expressão que a gente usa, né? A torcida agarrou um ranço do homem, mas quem sabe, né? Sendo campeão, e ali Oliveira, talvez até o próprio Felipe Luiz, você disse ainda há pouco que conversou com pessoas ligadas a ele, você acredita que ele não trabalha no Brasil esse ano, deve esperar uma oportunidade na janela, né, do meio do ano, que é o início de temporada na Europa. Se o Felipe confirma isso, dá um alívio pro Tite, porque não tem outro no mercado. Agora quem tem é o Felipe, aliás, todo o time nos próximos meses, que houver uma troca de treinador, todo mundo vai falar no Felipe Luiz, Ale. Tem alguns nomes ainda, né? Tem o Galhardo também, que é um cara sempre muito comemorado, muito elogiado. Tem o Renato Gaúcho, né? Que, aliás, recusou o Vasco de novo, né? Recusou. E o Felipe, eu não falei com ele ainda, porque evidentemente está muito recente, mas a ideia e a impressão que eu tenho é que ele vai esperar alguma coisa do futebol europeu, até pensando também um pouco mais de estabilidade, né? Porque o cara ter sido mandado embora desse jeito é até difícil do cara confiar um pouco mais que ele consiga seguir com um trabalho por aqui. Mas, de qualquer maneira, é bom que o torcedor do Cruzeiro saiba, né, que como treinador, assim, é claro que tem o momento do Léo Jardim ano passado foi muito bom, ele tem uma carreira também vitoriosa, mas como treinador o Tite é maior do que o Léo Jardim. Alguém tem dúvida disso? Não. Campeonato Mundial. Currículo, né? Currículo, treinou a seleção brasileira em duas Copas, né? Então, assim, é um treinador maior do que o Léo Jardim. E como pessoa, nem se compara, né? Como pessoa, como ser humano, não dá nem pra comparar. Então, tomara realmente que... Bom, se o torcedor do Cruzeiro continuar ainda endeusando o Léo Jardim, aí quem precisa ser estudado é o torcedor do Cruzeiro. Boa, Alê, sinal eletrônico marcou 12:15, hein? Falando em Cruzeiro, Pansieri tá ali com a informação de momento do Cássio, hein? O Cássio vai ou não vai pro jogo? É uma lesão não tão grave, mas dói, viu? Essa lesão no joelho dói demais. Já vamos trazer informações atualizadas pra você a respeito disso. Agora, que era 12:23. É o Cruzeirão. Não derruba o Cruzeiro não, meu filho, não derruba o Cruzeiro não, que o Cruzeirão tem compromisso no domingo importante. O Emerson Pansieri e o Cássio Pansieri e o Gerson Pansieri, torcida do Cruzeiro preocupada, Pansi. Como é que tá a semana do Cruzeiro, a sequência do Cruzeiro até o domingo, hein, Pansi? Um abraço pra você, Thiago, pro Alê, todo mundo que acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia. Ô, Thiago, deixa eu só dar uma pincelada aí no Jardim, um trem que eu lembrei aqui. Coletiva do Cruzeiro. Porque o futebol brasileiro, o campo tá ruim, a arbitragem não é boa, a distância é grande. Viagem, calendário, jogo em cima de jogo. Jogo em cima de jogo, não dá pra treinar o time, precisa ter aí uma profissionalização da arbitragem. É porque o Flamengo não tem calendário não, bobo. O Flamengo só joga brasileiro, joga de uma vez por semana. Aí dá pra treinar o Mengão. Então, só pra relembrar algumas coisas que aconteceram nas entrevistas coletivas que estávamos quando o técnico Leonardo Jardim comandava o Cruzeiro. Só foi uma lembrança. Vamos lá pra falar do time, falar de agora, falar da final do Mineiro, falar do Cruzeiro que se prepara, hoje esteve na Toca da Raposa. E pra responder a sua pergunta sobre o Cássio fazendo trabalhos internos hoje. No domingo, quando a Itatiaia antecipou que o Cássio estava saindo para fazer exame, né? A gente trouxe essa informação ainda no Domingão Esportivo. Eu conversei com algumas pessoas que me disseram o seguinte: ele estava com um quadro de dor, por isso foi fazer exame, por isso foi ver o que acontecia com o jogador. Ontem confirmado um estiramento no joelho. Em tempo
de recuperação, em tempo de trabalhar na Toca da Raposa, ele pode se colocar à disposição para o jogo. Essa é a realidade. Não dá para dizer que o Cássio tá fora da partida, não dá para dizer que ele tá fora do Mineiro, pegando por comparação alguns outros casos do Cruzeiro, né? Kaique Kenji, que machucou numa semana, na outra já estava à disposição, enfim. Cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, cada lesão é uma lesão, mas ele fazendo o tratamento, já começou esse tratamento ontem de manhã na Toca da Raposa e vai seguir para que ele possa ter condição de atuar contra o Atlético. Também esse é o detalhe, pela experiência que tem, por tudo que representa o Cássio já no gol do Cruzeiro e por ser um atleta que pode levar essa força ao time dentro de campo pela bagagem, toda a história que ele contém. Então, isso é importante ser dito. A pequena lesão foi detectada? Foi. Mas o trabalho incessante, Thiago, você teve há pouco tempo na Toca da Raposa também, né? Conhecendo toda essa estrutura que hoje o Cruzeiro possui para que o jogador esteja pronto para domingão às 18 horas. O Cruzeiro tem uma estrutura de um departamento médico muito competente. Os médicos do Cruzeiro, alô, Campolina, doutor Sérgio Campolina é fantástico, profissional de mão cheia, e eu acho que por ser goleiro, né, Ale Oliveira, não tem tanta movimentação, não tem tanto choque, e por se tratar de uma decisão, vai pro jogo, né, Ale? Jogo único, né? Então acho que se ele tiver alguma condição, eu acho que ele vai acabar jogando, né? Eu acho que essa aqui é a questão. Talvez se fosse melhor de 2 partidas, ele ficasse na primeira e na segunda ele fosse, né? Agora, eu também confio plenamente, né, cegamente aí no departamento médico do Cruzeiro, que já deu tantas e tantas demonstrações, né, de competência, né, de qualidade. Então, acho que o melhor vai ser feito e o Cássio tem as suas possibilidades. Vamos esperar. Eu tô torcendo para que todo mundo possa jogar, para que a gente tenha uma final excepcional, maravilhosa, tecnicamente, em termos de atração, de apelo, né? Então eu sempre torço para que todo mundo possa jogar. Tomara que isso aconteça também com o Cássio. Olha, eu acho que o Tite ontem fez uma oração, rezou o terço, eu não sei qual que é a doutrina que ele segue, mas ontem, Tite, você repita a oração. Já saiu a sombra do jardim. Lá vai mais uma sombra embora. Renato Gaúcho está acertado com o Vasco. Primeiro, 2 recusas. Agora o Vasco chegou naquilo que o Renato pediu. Seria grana, olha. A negociação assim, com o Cruzeiro meteu a faca, né? Ele foi oferecido a ele mesmo que o Fernando Diniz ganhava, que era 1,2. E aí ele queria mais e parece que chegaram à conclusão que realmente valia mais. E agora, coragem do Renato também, hein, meu? Nossa senhora, que o time do Vasco é doído, hein, cara? Mas boa sorte pra ele. Mas tá bem o Tite na oração ou não? Tá, que agora o Renato também. Se bem que o Renato nunca foi um nome muito mais forte, né? Eu acho que. Mas tem uma parte da torcida que se perde domingo, meu filho. Até o seu nome fica forte. Acho pouco provável, mas. Então agora é -1 nessa lista, né? -1 e o Vasco teria tentado também o Arthur Jorge. Eu sei que o Pedro Lourenço gosta muito do Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo, que segue no futebol árabe. Tá lá no Al Rayyan do Catar, o Arthur Jorge. Então o Renato Gaúcho é -1 para fazer sombra ao Tite, que vai ter esse compromisso domingo derradeiro, né? Ganhou, vida que segue, ganha um fôlego. Se perder, acorda aperta, né, parceiro? Tá sendo assim, né, o trabalho do Tite no Cruzeiro, Thiago. Essa é uma realidade. A gente lembrava, né, ganha um jogo e aí vem uma calma, aí se empata ou perde, aí toma pressão. Tá sendo assim, né, os últimos jogos do Tite no comando do Cruzeiro. Você falou no nome do Arthur Jorge, o Cruzeiro fez proposta por ele, né? A questão que pegou é que o time lá do Oriente Médio queria mais de 30 milhões numa rescisão contratual do treinador. E aí o negócio ficou difícil para que ele pudesse assumir o Cruzeiro justamente na vaga do Leonardo Jardim. Aí depois o Cruzeiro foi e contratou o Tite. Deixa eu trazer mais uma. É que o Gerson fez trabalhos físicos em campo hoje, naquela linha também que estávamos trabalhando, uma pancada no joelho, foi um lance com o Gabriel Tota, ele deixou o Mineirão
o primeiro tempo do jogo no Mineirão, já começou a pôr gelo, já começou a fazer o tratamento no próprio Gigante da Pampulha, então já é uma notícia, já é uma notícia animadora do Gerson participar desse confronto de domingo contra o Atlético. Então já é algo evoluindo para que ele possa treinar normalmente também ao longo das atividades da semana. O Jonathan Jesus e o Chico da Costa estão evoluindo, né, treinando parcialmente com o grupo. Logo, logo, são atletas que também estarão à disposição da comissão técnica do técnico Tite. Tiagão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.